Satoru Gojo contra Sukuna são dois dos personagens mais fortes de todo Jujutsu Kaisen, mas eles estão em polos opostos. Enquanto Satoru é um feiticeiro, o Sukuna é uma maldição, e ambos são os mais fortes em cada uma de suas classes. Mas então, se os dois entrassem em um confronto, quem venceria? Se você quer saber, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. De um lado temos o feiticeiro Jujutsu mais forte do mundo, usuário das duas técnicas mais fortes do seu clã, ilimitado e 6 olhos, e dito ser capaz de aniquilar toda a humanidade se quisesse, Satoru Gojo. Já do outro lado, temos a maldição mais poderosa de todas, indiscutivelmente com o título de Rei das Maldições, que era tão poderoso que seus dedos se tornaram objetos amaldiçoados de grau especial totalmente indestrutíveis, Sukuna. E bom galera, essa é a batalha que todos nós esperamos para ver na história. Mas quem venceria esse confronto? E é isso que vamos ver hoje. E antes de começar, eu peço que se você gostar de vídeos como esse de análise de quem venceria, que você deixe o seu like. E também comenta aqui embaixo para me saber. E quem sabe eu não traga mais vídeos desse jeito aqui pra você. Mas então, vamos agora para a batalha. Bom, para começar, primeiro temos que falar sobre as condições dessa batalha. A primeira é que o Satoru estará na sua força máxima, sem nenhum impedimento. Já o Sukuna, eu estou considerando ele no corpo do Megumi. Não há dúvidas de que o Megumi é mais forte que o Yuji Tadori. Então, com o capítulo 212, nos revelando que o Sukuna possuiu o Megumi, essa é a sua forma mais forte até agora que conhecemos. Então, é ela que eu vou usar como base para essa batalha. Começando então com os atributos gerais. Mesmo entre os feiticeiros de grau especial, o Satoru é conhecido por ser o feiticeiro Jujutsu mais forte da série. Ele possui imensas quantidades de energia amaldiçoada e uma técnica perigosamente mortal. Ninguém pode aparentemente igualar a seu nível de habilidade no enredo atual. Mesmo quando ainda era um estudante, o Satoru e o Suguru foram considerados os mais fortes. Depois de perceber e aperfeiçoar suas capacidades, as habilidades do Satoru aumentaram muito para onde ele foi capaz de colocar o Toji Fushiguro na defensiva, e depois ainda matá-lo com a sua técnica mais forte. E só para você ter uma ideia, o Toji era provavelmente o humano com a maior destreza física de toda a história, e derrotou o Suguru Geto, um dos maiores prodígios, sem dificuldade nenhuma. Conforme o Satoru continuou a crescer, ele eclipsou o poder muito além do Suguru, onde até mesmo o Suguru Geto admitiu que o Satoru realmente se tornou o mais forte do mundo. O Suguru também afirmou que o Satoru tinha a capacidade de matar toda a humanidade sozinho, incluindo nisso também todos os feiticeiros Jujutsu. Já no presente, o poder do Satoru é tanto que ele é temido até mesmo pelos superiores da sociedade Jujutsu. E o próprio Satoru já afirmou que seria fácil para ele matar todos os feiticeiros do alto escalão e derrubar a sociedade de Jujutsu se ele realmente quisesse. Além disso, o Satoru também já afirmou que poderia derrotar o Sukuna com todo o seu poder. E estamos aqui agora para ver se o que ele disse foi apenas arrogância ou se ele realmente teria a capacidade de fazer isso. Já o Sukuna é um espírito amaldiçoado de grau especial, sendo conhecido como o espírito amaldiçoado mais poderoso de todo o mundo, o que até mesmo lhe rendeu o título de Rei das Maldições. O Sukuna possui grandes quantidades de energia amaldiçoada. A sua presença foi sentida em Shibuya no instante em que ele foi acordado. E a sua energia amaldiçoada é semelhante à do Satoru Gojo em sua imensidão, mas diferente em sua natureza esmagadoramente maligna. Até mesmo o próprio Satoru reconheceu a força do Sukuna, afirmando que lutar contra ele seria muito difícil. E em cada uma de suas aparições, o Sukuna provou que ele é de longe o espírito amaldiçoado mais forte de todos os tempos. Ele feriu gravemente o Mahito quando irritado, derrotou o Jogo sem muitos problemas e derrotou o Mahoraga, algo que nem o usuário da técnica das 10 sombras e até mesmo um membro da família Gojo com seus 6 olhos havia feito antes. Temos agora a força física e poderes.
A força e os poderes especiais são a principal força de Jujutsu Kaisen, e são muito importantes para medir o nível de poder de um personagem. O Satoru, além de seus níveis esmagadores de energia amaldiçoada, também é um artista marcial incrivelmente formidável em combate corpo a corpo. Ele foi capaz de dominar completamente o jogo em um combate, desferindo vários ataques precisos nos seus pontos vitais, e poderia até mesmo lutar casualmente e dominar o jogo e Hanami ao mesmo tempo com combate corpo a corpo. Já agora, os poderes do Satoru são o que realmente o destaca. Ele possui as duas técnicas supremas da família Gojo, que separadamente já são incrivelmente poderosas, mas juntas elas levam tudo a um nível mais insano. Com o ilimitado, Satoru ganha controle quase absoluto sobre o espaço em um nível atômico. Ele pode controlar todos os átomos à sua volta e criar condições que seriam impossíveis para a física convencional, criando assim distúrbios no espaço como buracos negros ou forças repulsoras extremamente potentes. Assim, ele pode criar um espaço infinito em volta dele, impossibilitando qualquer coisa de o tocar, criar um vácuo que suga tudo para dentro, uma divergência do infinito com uma força repulsiva extremamente poderosa, ou uma bola de energia que apaga toda a matéria em seu caminho. Além disso, a sua segunda técnica inata é os 6 olhos, que torna todo o seu controle do ilimitado ainda mais preciso e poderoso. Com os 6 olhos, o Satoru tem uma percepção muito mais apurada do mundo ao seu redor, tendo informações muito mais rápido de tudo o que acontece, e assim podendo agir muito mais rapidamente. E claro, a técnica mais poderosa do Satoru é a sua expansão de domínio. Chamado vazio ilimitado, o Satoru cria um espaço metafísico que faz com que as vítimas recebam todos os tipos de estímulos e informações infinitamente, restringindo seus processos de pensamento e todas as suas ações. Ou seja, assim que entrar no domínio, a pessoa simplesmente congela de tanta informação que passa no seu cérebro, e ela não pode fazer nada a não ser esperar a sua morte lentamente. Já o Sukuna, em termos de força física, mostrou ser imparável. Ele poderia derrotar facilmente um espírito amaldiçoado muito grande com apenas um simples golpe. O Sukuna, tendo ingerido apenas 2 dedos, 1/10 de seu poder, conseguiu derrotar o Megumi sem esforço e facilmente dominou e destruiu um de seus Shikigamis. Ele até deu um soco tão forte no Megumi que as gotas de chuva naquela área se dispersaram. Com 15 de seus dedos, o Sukuna perfurou o jogo através de edifícios e até destruiu a sua mandíbula. Além disso, seus golpes tiveram um efeito considerável no Mahoraga, o Shikigami mais forte até agora que vimos da técnica de 10 sombras do Megumi. Já agora, suas habilidades de maldição envolvem ele usar sua energia amaldiçoada para criar cortes e fogo. Em apenas um instante, o Sukuna é capaz de fatiar seu oponente, o cortando em inúmeros pedaços. Além disso, o Sukuna também pode criar fogo do seu corpo, que ele pode disparar como projéteis, e essas chamas superam até mesmo os poderes de lava do jogo. Mas realmente a maior força do Sukuna está na sua expansão de domínio. Chamada Santuário Malévolo, diferente das outras expansões de domínio, ele não cria uma barreira. A sua expansão literalmente se expande pelo mundo real, fazendo ela ser considerada uma técnica divina. E todos que estiverem dentro do seu domínio imediatamente ficarão vulneráveis a cortes, fogo e qualquer ataque do Sukuna. Ou seja, eles podem ser fatiados em questão de instantes. E como estamos considerando o Sukuna no corpo do Megumi, ele também teria acesso à sua técnica inata, a técnica das 10 sombras, uma habilidade transmitida na família Zenin que o Megumi herdou, permitindo-lhe convocar até 10 Shikigamis usando as suas sombras. Ele também concede ao usuário a manipulação geral das sombras, permitindo se esconder nelas ou armazenar objetos dentro de sua própria sombra. E agora temos resistência. A resistência do Satoru acaba sendo muito grande por causa da sua quantidade enorme de energia amaldiçoada, mas o que realmente o torna imbatível é a sua técnica infinito.
O infinito é comumente conhecido como a habilidade de parar, embora isso seja um equívoco comum, já que o seu verdadeiro poder é desacelerar as coisas. Quando algo tenta atingir o Satoru, ele na verdade atinge o infinito entre eles. O Satoru consegue trazer o infinito para a realidade, como por exemplo, entre o número 0 e o número 1 há infinitos números. Como a distância é medida em números, o Satoru, com seu domínio completo do espaço em nível atômico, pode desacelerar qualquer coisa que se aproxime dele infinitamente, assim nunca conseguindo encostar nele. Então no fim, o Satoru pode decidir o que o toca e o que não o toca, e pode fazer isso com base nas classificações de massa, velocidade ou perigo. Já o Sukuna, diferente do Satoru, já é naturalmente resistente. O seu corpo, por ser uma maldição, já tem naturalmente uma regeneração absurda, o que torna ele ainda mais resistente com seu estoque praticamente inesgotável de energia amaldiçoada. Mesmo no corpo do Yuji, o Sukuna ainda pode usar sua energia amaldiçoada para reforçar a resistência de seu hospedeiro. Ele foi perfurado por 5 edifícios e mostrou-se completamente bem. Além disso, mesmo sem um coração, ele mostrou ter forças para continuar vivendo e ainda lutando por sinal, por mais que a sua força fosse um pouco afetada. Já como uma maldição pura, sua resistência é sem dúvidas uma das, se não a maior de toda a série de Jujutsu Kaisen. Ainda é desconhecido como ele foi derrotado, mas mesmo depois da sua morte, o seu corpo era indestrutível, e foi preciso selar toda a sua energia nos seus dedos, que acabaram virando objetos amaldiçoados impossíveis de destruir. Mas, com ele estando no corpo do Megumi, a sua resistência não seria muito diferente da do Satoru. Ele sofreria danos normal e não seria indestrutível, mas ele ainda teria uma super regeneração e ultrapassaria os limites humanos, como poder lutar sem órgãos vitais, sem coração por exemplo. Mas caso o corpo do Megumi morresse, o Sukuna também morreria. E então agora temos a conclusão. Com tudo isso, o vencedor dessa batalha é o Sukuna. A primeiro momento é difícil ver o Sukuna superando o infinito do Satoru Gojo, já que literalmente nada consegue encostar nele. Já o Sukuna, estando no corpo do Megumi, possui a vulnerabilidade do corpo humano e pode ser atacado por algumas das técnicas do Satoru. Mas não é bem assim que funciona. O próprio Satoru já disse que a sua técnica infinito não é absoluta, ou seja, ela pode ser quebrada. Na batalha do Satoru contra o Jogo disse que se deixasse o território denso, ou seja, com muita energia amaldiçoada, isso poderia neutralizar o seu infinito. E o Satoru concordou que sim, isso poderia acontecer. Então o infinito não é uma barreira absoluta, ela pode ser ultrapassada, e com a energia amaldiçoada praticamente, ou até mesmo literalmente ilimitada do Sukuna, criar uma área densa não seria problema para ele. O único ponto fraco do Sukuna seria o seu corpo humano do Megumi, e qualquer técnica do Satoru teria força para feri-lo. Mas a menos que ele seja completamente desintegrado de uma só vez, o Sukuna se regeneraria de novo. E a única técnica do Satoru que vimos ter a força de desintegrá-lo de uma vez é a técnica Roxo, que apaga toda a matéria no seu caminho. Mas temos que lembrar que essa técnica não é tão rápida, e apesar da distância, até mesmo Hanami foi capaz de desviar com poucos danos, então quem diria o Sukuna? Outro fator que temos que levar em consideração são as suas expansões de domínio. Enquanto a expansão do Satoru cria uma barreira, levando para como se fosse uma dimensão paralela, a expansão do Sukuna transforma a própria realidade na sua expansão. Ou seja, não é possível anular a sua ativação. Então, se o Satoru tentasse prender o Sukuna na sua expansão, bastava o Sukuna ativar a sua própria e assim as duas se anularia, já que quando duas expansões de domínio são abertas ao mesmo tempo, a mais forte prevalece. E o Sukuna e o Satoru possuindo quantidades beirando o infinito de energia amaldiçoada, nenhuma delas prevaleceria. E por último, o Sukuna no corpo do Megumi ainda conta com uma carta na manga, a técnica das 10 sombras. Desde o início da história, assim que o Sukuna bateu o olho no Megumi, ele já planejava pôr as mãos nessa técnica.
E isso por um motivo bem simples. Já foi revelado pelo próprio Satoru que no passado um usuário das 10 sombras já matou uma pessoa que nasceu tanto com o ilimitado como com 6 olhos, assim como Satoru. Então se o Sukuna com seu imenso poder e domínio de energia amaldiçoada está com este poder em mãos, ele com certeza, com um pouco de treinamento, consegue usar todo o seu potencial. E se já aconteceu antes de um usuário das 10 sombras derrotar um usuário do ilimitado e dos 6 olhos, o que impede de acontecer agora? Lembrando que a força do Satoru vem praticamente toda dessas duas técnicas inatas. E bom galera, essa foi a batalha do Satoru contra o Sukuna, mas comenta aqui quem você acha que venceria. Você acha que o Sukuna realmente venceria o Satoru? Eu quero muito saber o que você acha sobre essa batalha. E eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha se divertido com ele. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like porque isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho porque assim sempre que tiver um novo vídeo como esse, você não perde. E todos eles vão chegar aí para você. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.